Olá, gente, tudo bem? Observem comigo aqui o que eu vou expor aqui para vocês. As pessoas falam que eu sou muito crítico, sou muito... julgo muito as coisas e sou muito preconceituoso com a fé dos outros. Não, o que eu faço é fazer um juízo dentro do princípio da palavra, né? Em tudo aquilo que se diz de Deus. Apenas eu faço um juízo não precipitado, mas com critérios. Um juízo dentro de preceitos, dentro de princípios que é da palavra. Em tudo aquilo que se diz que é de Deus. Gente, observa comigo uma coisa aí. Você vai dizer, não, mas isso é bom, isso é bênção. Calma. Analisa comigo aí o que eu vou falar para você. Observa aí. Hoje a gente observa que ser crente é moda, não é? Há uma grande adesão às igrejas. Deu para entender? Tem muita gente hoje aderindo às igrejas evangélicas. Muita gente sendo crente. E a gente observa que as pessoas hoje até mudam a forma de se vestir. Eu conheço pessoas que não usam mais roupinha curta, usam roupa longa, saia longa, né? As pessoas, quando aderem às igrejas, às religiões, elas se padronizam, não é? Dentro da modalidade, da forma da religião. Então hoje é notório a gente ver muita gente hoje indo para a igreja, aceitei Jesus, eu sou crente agora, estou na igreja, e agora passa a viver aquela vida, né? Dentro daquela formalidade religiosa, dentro daquela observação, guardando e praticando, né? Vivendo agora a formalidade, cumprindo, né? Os trabalhos de culto, os trabalhos religiosos, indo para os cultos, as reuniões e tal. E eu observo tudo isso. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: quando nós vamos conversar e analisar o conteúdo do entendimento dessas pessoas, a gente vê que essas pessoas não teve nenhuma transformação no entendimento para Deus. Mudaram só o exterior, mudaram só a forma. Agora eu não vou mais para o bar, vou para a igreja. Eu agora não ando mais com roupa curta, ando com roupa, não é, comprida e etc, e etc. A gente vê isso. Deu para entender? Eu quero mostrar isso aí para depois fazer uma observação. Quando a gente começa agora a observar o entendimento dessas pessoas, a gente não vê transformação aqui. Pode ter uma transformação aqui, no exterior, mas aqui não há uma transformação. E é aí onde eu digo, gente, essa multidão de gente lotando a igreja, se não tiver uma transformação aqui, não serve de nada, não chegou a Deus, não está em Deus, não foi restaurada, não está diante da promessa da vitória para ir desfrutar na eternidade, não está. As pessoas vivem a formalidade, a religiosidade. Deu para entender? Não foram transformadas no entendimento, não teve uma renovação, não teve uma convenção, não teve um arrependimento. Arrependimento é mudança de pensamento, mudança de atitude interior, de pensamento. Deu para entender? Então, eu estou trazendo essa observação para a gente entender o perigo que é as pessoas estar dentro desta vida religiosa e não estando em Cristo. Porque muita gente entende e acham que pelo fato de estar numa igreja, aderir a uma vida religiosa, viver o padrão, se moldar nas ordenanças, nas obrigações e viver as práticas dentro dos cultos, dos cerimoniais, as pessoas acham que estão em Deus. Mas aqui não foi transformado. E eu sempre digo às pessoas o seguinte: vida com Deus não é questão de formalidade religiosa, não é questão de transformação exterior. Vida com Deus é transformação no entendimento, é renovo. Vida com Deus é questão de entendimento, entender aquilo que Deus fez, por quê, e a nossa necessidade diante daquilo que Ele fez, aceitando. É isso que nós temos que entender. Então, gente, Jesus, Ele chega diante de uma figueira. Deu para entender? Jesus vai chegar diante de uma figueira. Quando Ele olha a figueira estava bonita, com as folhas chamando a atenção, cheia de folhas, bonita, o seu vigor, a aparência que atraía a atenção.
E Jesus foi até essa figueira procurar um fruto, algo para comer. Ele estava com fome. Mas quando ele chegou, que olhou por dentro, porque a figueira é uma árvore, os frutos dela ficam entre as folhas. Ela dá umas folhas bonitas e tal. E os frutos ficam entre a folha. Ela tem fruto no seu interior. Só que essa figueira não tinha fruto. Jesus, quando foi lá, viu as folhas bonitas, mas estava sem fruto. Jesus pega, amaldiçoa a figueira. O que é que Jesus nos ensina aí? Qual é o ensinamento de Cristo para nós dentro desta lição que Ele nos deu, desse ato que Ele nos deu? Porque tudo que Jesus faz é para nos dar um ensinamento. Jesus está nos ensinando ali que não é a aparência que vai impressionar a Deus. Jesus, ele sabia que não tinha fruto ali. Jesus, ele sabia, ele não foi pego de surpresa. Ele não foi surpreendido porque não tinha fruto na figueira. Deu para entender? Ele sabia que não tinha fruto ali naquela figueira. Ele foi ali, aquilo ali foi para nos dar uma lição. Isso Jesus está dizendo, está ensinando, que não adianta ter a aparência bonita, ter as folhas verdosas, ter uma aparência que chama a atenção, que impressiona, se não tem o fruto no interior, o fruto do Espírito, a verdadeira convenção, a semente de Deus gerada dentro de nós, para nos dar o entendimento, a esperança, a certeza, a alegria, a convicção do senhorio de Cristo, da promessa, da esperança. Isso é que nós devemos ter. É isso que nos faz ter a virtude para estar vivendo a vida com Deus. É os frutos interiores que tem que ter a transformação pela palavra, renovando o nosso entendimento. Quando Jesus ele vai na figueira que não tem fruto, ele amaldiçoa. Ele está nos dando uma lição. Como? Que todo aquele que apresenta ser bonito, santo, cheio de Deus, mas que não tiver o fruto, mas não é o fruto da carne não, é o fruto do Espírito gerado pelo Espírito Santo em nós. É uma vida transformada, renovada de entendimento para compreender, para estar na esperança, na alegria, na convicção, na submissão a Cristo, pela promessa da vida que Ele nos fez. Tem pessoas que estão todo bonitinho, formal, vivendo a religiosidade, cumprindo todo o ritual, toda a ordenança, todo o trabalho de culto, tudo, mas não tem a esperança, a alegria, não tem uma transformação no entendimento. A mente dele, a vida dele, a esperança dele, a prioridade dele está aqui neste mundo, não está lá no alto. Ele busca uma vida com Deus dentro da igreja, não é para ter a comunhão com Deus, para aprender mais de Deus, é para alcançar suas bênçãos, suas vitórias, suas conquistas que eles desejam neste mundo para Deus dar a eles. Porque hoje muita gente está aderindo às igrejas em busca de uma promessa de uma vida melhor, que hoje é feita. Gente, aí alguém diz, não, mas o importante é que está na igreja. Escute uma coisa aqui. Era importante se estivesse nas igrejas aprendendo de Cristo, sendo doutrinado, ensinado com o evangelho da salvação. Mas está dentro da igreja para viver a formalidade, o anátema, os ajuntamentos solenes, os ajuntamentos vãs, a busca de Deus sem ser na direção da palavra, dentro das visões, da revelação, dentro dos movimentos. Está dentro das igrejas aprendendo a viver ritual, formalidade, fazer pacto, ritual dentro de igreja. Isso não é bênção, isso é maldição. Isso é maldição, irmãos. Bom seria que esse povo estivesse dentro das igrejas sendo doutrinado para aprender de Cristo, sendo discípulo de Cristo, formado no entendimento para o crescimento da palavra, da fé, do conhecimento de Deus. Mas não estão. Eu não estou julgando, estou falando que é fato, realidade, notório. Entra numa igreja dessa para tu ver o que é que tu vai receber. Entra numa igreja dessas muitas, não estou generalizando, mas entra na maioria dessas igrejas, vai participar de um culto de 2 horas para tu ver o conteúdo que tu vai receber lá dentro, se tem alguma edificação para te levar ao crescimento do conhecimento de Deus. Tu vai viver emocionalismo. Agora, se tu queres se arrepiar, se emocionar, entrar no transe, viver o oba-oba naquele momento, aí pode ir, que lá você vai ter isso. Mas se você quiser ter entendimento, esclarecimento, conhecimento de Deus, procura uma igreja que tenha homens que preguem a palavra. E está muito difícil hoje isso. Procure ir para uma igreja para ser instruído, formado no conhecimento de Deus, através da palavra, da doutrina, do ensinamento, que é dado por homens que têm compromisso com o reino de Deus. Mas essa multidão que junta muitas aglomerações dentro de muitas igrejas, estão sendo levadas, meus irmãos, pelo engano, pelo vento de doutrina, vivendo o evangelho anátema,
não estão sendo formadas, estão vivendo uma vida padronizada, se escravizando nos usos e costumes, vivendo sua vida devotando às religiões, às igrejas, mas não estão vivendo para Deus. Vida para Deus não é dentro de formalidade religiosa, cumprindo ordem e tabela de culto. Vida para Deus não é entrar numa religião e dizer agora eu sou crente da igreja A, da igreja B, como se isso fosse levar o homem a uma vida com Deus. Não é isso. Não é esse o princípio. Não é esse o meio. Bom seria que o povo estivesse dentro das igrejas, sendo formado no seu entendimento do conhecimento de Deus para a vida com Ele verdadeiramente. Mas não estão. Observa aí, irmãos, o que vive o povo dentro dessas igrejas. Não estou generalizando, mas a maioria das igrejas. O povo vai para os cultos, é culto todo dia, o dia todo, toda hora. De manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Agora, olha o conteúdo desses cultos. Vai para um culto desse e passa 2 horas lá para tu somar todo o conteúdo que é dado lá, que é vivido, que o povo é orientado, é ensinado a praticar, viver, esperar. Olha e soma o que é que edifica na vida do cristão. Soma o que é que sai de sumo ali da doutrina de Cristo. Ao contrário, estão vivendo contrário à doutrina de Cristo. Estão apostatando da fé, vivendo o evangelho anátema, praticando obras, cultos, serviços, rituais que Deus não pede, que não é o evangelho, que não foi ensinado nem instruído por Jesus. Aprendeu aí, irmão, como é? Então eu sou crítico. Eu gosto de fazer as pessoas pensar. Porque as pessoas pensando começam a analisar, refletir. Eu trabalho a crítica para despertar em você o entendimento, para você observar, acordar e despertar. Não adianta, irmão. Não adianta viver a aparência da religiosa. Não adianta viver a formalidade religiosa. Não adianta agora mudar as vestes, mudar isso, se você não foi transformado pelo Espírito Santo, pelo renovo do novo entendimento, do novo nascimento. Se você não tem no seu interior a esperança, a certeza, a convicção do perdão, da comunhão, da salvação em Cristo, por Deus, para com Deus. Amém? Entenda isso e você estará firme e firmado no Senhor.